Oi, pessoal. Já pararam para pensar assim no poder que uma vírgula tem? Teve uma campanha antiga, acho que da BIP, Associação Brasileira de Imprensa, que mostrou isso de um jeito, nossa, muito bom. Ah, sim, lembro dessa campanha. Era genial como eles mostravam a diferença, né? Total. Tipo, não espere contra não espere. Muda completamente a ação. Exato. E tinha o do dinheiro também, 23,4 ou 2,34. Uma vírgula e o valor despenca, né? Pois é. E até quem manda na frase, quem resolve. Isso só ele resolve. Ou isso só ele resolve. Completamente diferente. E o do juiz, esse era forte. Este juiz é corrupto, que é um vocativo. Isso, chamando o juiz. Contra, este juiz é corrupto, que aí já é uma afirmação direta sobre ele. Vira o sujeito da acusação, né? Nossa, muda de herói para vilão ou de vocativo para sujeito, só com a vírgula. E ainda tinha aquele. Vamos perder, nada foi resolvido. Que desânimo, pura derrota. Mas aí, tira a vírgula e coloca depois. Vamos perder, nada foi resolvido. Vira uma solução. E o último que eu lembro era não queremos saber versus não queremos saber. Uma opinião que vira o oposto. Impressionante, né? Mostra que a pontuação não é só uma questão de gramática, de preciosismo. Exatamente. A mensagem da campanha era essa. Pontuação é informação, é sentido. Por isso, hoje, a gente vai mergulhar num material que serve como um guia, sabe? Para usar esses sinais direitinho no português. Nossa ideia aqui é desmistificar um pouco essas regras, principalmente da vírgula, que parece que assombra tanta gente, né? Para a comunicação ficar mais clara. Com certeza. E essa clareza, ela está totalmente ligada a entender a estrutura da frase. É preciso saber quem é o sujeito, qual é o verbo, quais são os complementos, os adjuntos. É a tal da análise sintática que a gente aprende na escola. Que muitos detestavam, né? Mas olha aí a importância. Pois é, e como a gente viu no exemplo do juiz, um sinalzinho, uma vírgula, pode mudar não só o sentido, mas a função da palavra na frase. De vocativo para sujeito. É um ajuste que parece pequeno, mas o impacto no significado é enorme. Ok, então vamos desempacotar isso aí. Tem uma regra básica, né? Uma regra de ouro que dizem. Tem sim. A primeiríssima, a mais fundamental. Nunca, jamais, em hipótese alguma, use vírgula para separar o sujeito do verbo. Essa é a clássica. E também não separar o verbo do complemento dele, seja objeto direto ou indireto. E nem o nome do seu complemento nominal ou do seu adjunto adnominal direto. Tá. Então a estrutura básica, aquela sujeito, verbo, complemento, adjunto, essa tem que ficar, digamos, colada, sem vírgula no meio para quebrar. Isso, esse é o fluxo natural da frase. Se alguma coisa entra no meio dessa sequência, tipo uma explicação, um comentário, um adjunto adverbial deslocado, aí sim, esse termo que está intercalado, que é meio acessório, a gente marca ele. Ah, e aí entram as vírgulas, ou talvez travessões, parênteses. Exatamente. Vírgulas, travessões ou parênteses servem para isolar esses elementos que quebram a ordem direta, que são acessórios à informação principal. Antes da gente focar na vírgula, só para ter o mapa completo, quais são os principais sinais mesmo? Bom, tem a vírgula, claro, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto final, interrogação, exclamação, travessão, parênteses, aspas e as reticências. Acho que são esses os mais comuns, né? São esses mesmos. E agora focando na vírgula, que é onde o pessoal mais tropeça. Aquelas proibições que a gente falou são cruciais. Repetindo para fixar. Nada de vírgula entre sujeito e verbo. A multidão inteira compareceu. Errado. Errado. Nada de vírgula entre verbo e complemento. Tipo, o professor ensinou a matéria nova. Também não pode. Nem entre nome e complemento nominal ou adjunto adnominal. Por exemplo, ele tem necessidade de ajuda. Ou comprou um carro vermelho. Entendi. Manter o núcleo da frase, a espinha dorsal, sem quebras por vírgula. Perfeito. Essa é a ideia central.
A vírgula não serve para separar esses termos essenciais. Beleza. Então, se ela não serve para separar o essencial, para que ela serve? Principalmente dentro de uma oração só, no período simples. Aí ela tem várias funções importantes. Primeiro, para enumerar termos que têm a mesma função na frase. Sabe, listar coisas. Comprei pão, queijo, leite e café. Isso, separando os itens da lista. Segundo, para isolar o aposto explicativo. O aposto é aquela informação extra que a gente dá sobre um termo. Jorge Amado, grande escritor baiano, deixou uma obra vasta. Esse grande escritor baiano é o aposto, né? É isso, exatamente. Ele vem entre vírgulas, para mostrar que é uma explicação adicional sobre o Jorge Amado. Terceiro uso, isolar o vocativo. O vocativo é o chamado, né? Isso, quando você chama ou se dirige a alguém. Pessoal, vamos começar? Esse pessoal é o vocativo, vem isolado por vírgula. Faz sentido. Isolar adjuntos adverbiais deslocados. Adjunto adverbial indica circunstância. Tempo, lugar, modo. Se ele sai da posição normal dele, geralmente o final da frase, e vai para o início ou para o meio, Aí a vírgula entra. principalmente se ele for um pouco mais longo. Por exemplo, naquela tarde chuvosa de inverno, ficamos em casa. A vírgula depois de inverno marca esse deslocamento. Se for curtinho, tipo hoje vou ao cinema, a vírgula mais opcional, mais recomendada para clareza. Entendi. E no meio da frase também. Também, os alunos, com muita atenção, ouviam o professor. Esse com muita atenção é um adjunto de modo. Tá no meio, vem entre vírgulas. Legal. E tem mais algum caso no período simples? Sim, para isolar expressões explicativas ou retificativas. Aquelas como isto é, ou seja, por exemplo, aliás, digo, elas vêm entre vírgulas. Ele é poliglota, ou seja, fala várias línguas. Ok, acho que ficou claro o uso no período simples. Ela organiza, separa o acessório, enumera. E quando a gente junta várias orações? No período composto. Aí, a vírgula continua sendo fundamental para organizar as ideias. Primeiro caso, separar orações coordenadas. São aquelas orações independentes que fazem sentido sozinhas, mas estão ligadas na frase. Tipo as que usam mais, porém, contudo. As adversativas. Exato. Elipses dessas conjunções adversativas geralmente vai vírgula. Ele estudou muito, mas não passou na prova. O mesmo vale para as alternativas. Ora chove, ora faz sol. Para as conclusivas, penso, logo existo, nesse caso, antes do logo. E para as explicativas, estude bastante, pois a prova será difícil, antes do pois. Então a vírgula marca a fronteira entre essas ideias coordenadas. E tem exceção. Você mencionou e nem. Isso. Geralmente antes do e do nem, quando eles ligam orações com o mesmo sujeito e tem sentido de adição, a gente não usa vírgula. Ele chegou e sentou. Mas atenção, tem casos em que se usa vírgula antes do e sim. Por exemplo, se os sujeitos das orações forem diferentes, o sol apareceu e os pássaros cantaram. Ou se o e tiver um sentido diferente de adição, tipo adversativo. Esforçou-se muito e não conseguiu. Entendi, tem nuances aí. Qual outro uso no período composto? Separar as orações subordinadas adjetivas explicativas, essas dão uma qualidade ou informação extra sobre um termo anterior, mas que não é essencial para identificar esse termo. Como no exemplo, os políticos que deveriam defender o povo muitas vezes se corrompem. Esse que deveriam defender o povo explica algo sobre os políticos, mas não restringe, né? Exatamente. É uma informação adicional sobre todos os políticos no contexto da frase. Por isso vem entre vírgulas. Se fosse restritiva, sem vírgulas, o sentido mudaria. Os políticos que deveriam defender o povo, só esses, não todos. A vírgula faz toda a diferença aí no sentido. E as orações adverbiais? As orações subordinadas adverbiais que indicam tempo, causa, condição, etc., também são separadas por vírgula, principalmente quando elas vêm antes da oração principal ou intercaladas. Como no exemplo, quando o chefe chegou, todos ficaram em silêncio. A vírgula separa a oração de tempo da principal. Isso. Se a ordem fosse inversa, todos ficaram em silêncio quando o chefe chegou, a vírgula seria dispensável.
Mas com a ordem trocada, a vírgula é importante para marcar essa estrutura. Nossa, a vírgula é mesmo a estrela aqui, né? Mas a gente mencionou outros sinais. Eles também têm seus papéis, mesmo que talvez gerem menos dúvida. O ponto e vírgula. Ah, o ponto e vírgula. Ele é interessante. Indica uma pausa maior que a da vírgula, mas não tão final quanto a do ponto. É muito útil para separar itens de uma enumeração longa ou complexa, especialmente se esses itens já contêm vírgulas. Tipo em leis, né? Que listam vários incisos. Ou numa lista de ingredientes com explicações. Exatamente. Ou para separar orações coordenadas que têm uma relação mais forte entre si do que teriam se fossem separadas por ponto, mas que precisam de uma pausa maior que a vírgula. Ajuda a organizar textos mais densos. Entendi. E os dois pontos? Os 2 pontos anunciam alguma coisa. Eles preparam o leitor para uma citação. Ele disse, não vou. Para uma enumeração. Preciso comprar pão, leite e ovos. Para uma explicação ou esclarecimento, o motivo foi este, falta de verba. Ou para introduzir um aposto enumerativo ou explicativo. Ah, legal. Ele cria uma expectativa. E o travessão? O travessão tem 2 usos principais. O mais conhecido é para marcar fala em diálogos. Oi, tudo bem? Tudo ótimo? Isso. E o outro uso é para destacar termos ou orações intercaladas, funcionando como uma alternativa às vírgulas ou aos parênteses, só que com mais ênfase. A cidade, um verdadeiro caos, estava parada. Dá um destaque maior, né? E por fim, as aspas. As aspas servem para várias coisas. Marcar citações diretas de alguém, indicar palavras estrangeiras, gírias, neologismos, expressar ironia ou simplesmente dar um destaque especial a uma palavra ou expressão dentro do texto. Então tá claro que cada sinalzinho desse tem uma função bem específica para organizar o texto e deixar a mensagem mais precisa, né? Exatamente. E aí a gente volta para o começo, para aqueles exemplos da ABI. Fica evidente que entender e usar bem a pontuação é crucial para a precisão da informação. Não é só estética, não é só para deixar o texto bonito. É para evitar mal-entendidos mesmo. Totalmente. Uma vírgula errada, um ponto no lugar errado, a falta de um sinal. Tudo isso pode distorcer completamente o que a gente quer dizer. A pontuação estrutura o pensamento do texto e guia a leitura de quem recebe a mensagem. Afeta diretamente a interpretação. Então, resumindo a ópera, prestar atenção nesses detalhes, que às vezes parecem tão pequenos, faz uma diferença gigantesca na clareza, na forma como as nossas ideias são expressas e, principalmente, como elas são recebidas. É, no fundo, uma ferramenta poderosa para quem escreve e essencial para quem lê, né? Sem dúvida. A pontuação é a respiração do texto. Ela organiza, ela hierarquiza as informações. É fundamental para a comunicação ser eficaz. Perfeito. Organiza o pensamento, guia a leitura, comunicação eficaz. Acho que fechamos bem a importância. Fechamos sim. Mas sabe que isso me deixa pensando numa coisa? Com a comunicação digital de hoje, tudo tão rápido, mensagens instantâneas, e-mails curtos, posts em rede social, a gente vê muita simplificação, às vezes até um abandono de certas regras de pontuação. Verdade, a linguagem fica mais corrida, mais informal. Pois é. E aí fica a reflexão. Qual será o impacto real disso na nossa compreensão mútua? Será que, ao simplificar demais ou ignorar essas ferramentas de precisão, a gente não está perdendo nuances importantes, tornando a comunicação talvez mais rápida, mas talvez menos precisa, menos profunda? Fica aí pra gente pensar.